tem que mamar no peito até 3 anos, quando a criança quiser parar. Diletos amigos, saudações a todos. Retornando para o nosso terceiro episódio de crâniosinostose, para esclarecimento. Temos na mesa a doutora Alessandra. Muito obrigada de novo, Anderson. A doutora Elisa. Obrigada de novo pelo convite. Eu que agradeço. E o foco hoje é em diagnóstico e multidisciplinaridade do tratamento da doença. E assim, perguntaria primeiro, para iniciar a nossa conversa, né? Quando que o pediatra encaminha? E darei a minha opinião após quando ele deveria nos encaminhar, né? Então, a gente conversou bastante nos outros episódios, né? Exatamente quando começa a nossa desconfiança. Né? E a gente também, foi legal que a gente discutiu, achou que vamos esperar aí 4 meses, como é que vai evoluir e tudo mais. E aí eu vou devolver para você a pergunta. O que eu faço? Mando para você direto? Peço exames para confirmar esse diagnóstico? Porque aí meu lado pediatra, eu quero exames que não vão ter que precisar de uma anestesia, vão ser menos invasivos. Sim. E então, o que eu faço? Eu desconfio, espero mais, peço exame, porque você sabe que a grande resistência de fazer, não só da gente pedir, mas é o quanto isso envolve a criança. Eu só vou abrir uma questão aqui, antes da gente chegar nesse ponto, seria quem trata a crâniosinostose? Que eu acho que é uma questão para manda para o neurocirurgião, manda para o cirurgião plástico. Ou para os dois. Bom, eu sempre mando para o neurocirurgião. Nunca mandei para o plástico, porque... É que, na verdade... plástica, não. Eu acho que desde a descrição no sentido literário da doença, ela sempre foi tratada por neurocirurgiões, em conjunto com cirurgiões crâniofaciais. E eu acho que assim, o tratamento dessa doença, ela deve ser um tratamento multidisciplinar. Não tem como o neurocirurgião atuar numa crâniosinostose e prever ao mesmo tempo o desenvolvimento da face. Tá? E por isso que na clínica SEM, nós acreditamos que o tratamento dessa patologia é um tratamento multidisciplinar. Eu concordo, Elisa. Eu acho que o inicial, o diagnóstico, tudo, ele é feito pelo neurocirurgião. Mas eu acho que a atuação precoce do crânio facial, então, assim, quando o neurocirurgião ele já tem esse entendimento, ele já começa o diagnóstico, ele começa as coisas, mas ele já encaminha, às vezes, uma discussão de caso para o cirurgião crâniofacial, porque a gente tem coisas não cirúrgicas que a gente consegue já ir atuando também. Trabalhando forças, trabalhando... Né, eu brinco que, assim, o cérebro, ele molda o crânio e eu tenho coisas na face que ajudam a moldar o crânio também. Então, a gente consegue atuar em 2 frentes, um pouco até antes da cirurgia. Mas, realmente, acho que a primeira coisa é mandar legal, para o porque cirurgião. Nunca passou na minha cabeça, mas agora que a gente está comentando, realmente, eu trabalho em UTI também, e eu já tive crianças que foram acompanhadas exclusivamente pelo cirurgião plástico mesmo, que faz toda a abordagem e tudo mais. Mas, no meu entendimento, primeiro, acho que a coisa mais importante é uma doença. Nós não estamos falando de uma estética. De novo, não desmerecendo o cirurgião plástico, mas é uma doença da cabeça. Então, no meu entender, o cirurgião da cabeça que é quem tem que tratar a doença da cabeça. Gostaria só de lembrar a audiência que temos 2 vídeos. Um com a doutora Alessandra, aqui, e um com a doutora Vera, que também fala muito, citamos en passant, crâniosinostose. Porque até para a gente colocar, aqui tem uma amostra enviesada, né? Porque, assim, nem todo cirurgião plástico é cirurgião crâniofacial, e o fato, realmente, assim, tanto eu quanto a doutora Vera temos essa paixão pela crâniosinostose, acabou deixando a gente como alguma referência. Então, muitas vezes o paciente chega na gente antes mesmo de chegar no neurocirurgião. Bom, e nem todo neurocirurgião tem o privilégio de trabalhar com cirurgiões crâniofaciais. A gente é muito voltado ao conjunto, né? Fazer então as duas coisas. Mas assim, voltando à pergunta inicial, quando do encaminhamento? Eu acho que o encaminhamento, ele deve ser, na suspeita, ele deve ser encaminhado. Tá? Eu acho que a responsabilidade do diagnóstico ele pode ser dividido. Tá? Igual a gente falou em episódios anteriores,
principalmente o médico, às vezes, ele tem a dúvida. Sim, tá? Então, dúvidas temos todos os dias. Claro. Claro, e não importa quanto tempo de experiência, a gente Sem continua na dúvida. E eu acho que vale a pena, tá? Pode ser que... E a partir daí, ir acompanhando a criança, tá? E o que eu posso pedir de exame para o que seja menos invasivo, que menos comprometa a criança e que, de repente, pode ou não confirmar e acelerar esse processo ou não? O padrão ouro para o diagnóstico, seria a tomografia com reconstrução 3D, que ela dá uma imagem de fusão. Só que tem que lembrar que tomografia é um exame à base de radiação iônica. Até que o tempo, hoje você consegue fazer uma tomografia em 10 segundos. Você faz, a criança consegue. Está sendo estudado hoje sequências de ressonância para osso, como que eles chamam de black bone, tá? Que também poderiam dar um diagnóstico muito similar. Tá? Como pediatra, eu vou dizer que eu prefiro a tomo, porque é mais rápida. Exato. E aí eu não preciso anestesiar a criança. Isso. Existe na literatura também, e eu acho que quando... Existe na literatura, tá? Que quando a deformidade é um pouco mais exacerbada, que você poderia usar só o raio-x, que você tem uma irradiação menor na criança. Tá? Então, me ajuda, acabei de me formar. O que eu faço primeiro? Peço um raio-x? Peço um ultrassom? Então, eu acho que na dúvida, talvez o raio-x mostrando as suturas todas abertas, no mínimo daria um tempo para ver a evolução da criança. Que é um exame simples que eu posso fazer para poder, pelo menos, tá? Me tirar a dúvida. E é se posicional, esse raio-x não é? tiver uma alteração compatível com a queixa, eu acho que faria a tomografia. O ultrassom, antigamente, era um exame que a gente não valorizava tanto, né, Anderson? Mas, assim, hoje melhorou muito a acuidade, né? Então, quem examina procura melhor. A qualidade do ultrassom melhorou. Então, assim, eu acho que hoje o ultrassom, ele está tomando um pouco o lugar do raio-x. Do raio-x. Porque melhorou-se muito a qualidade de imagem do ultrassom. Não, e mesmo porque, não só a imagem, né? Antigamente você tinha que ir em um lugar para fazer ultrassom. Hoje você carrega o ultrassom no seu bolso e vê no seu celular a imagem. Ele então, tem feito quase parte do exame clínico. Antes a gente né? dependia exclusivamente da opinião de quem fez o exame. Hoje não. A gente enxerga o exame, né? Essa referência é algo que é um paradigma que vai ser mudado, né? Sim, de fazer parte do exame clínico, né? No ultrassom, né? Então continue me ajudando. Eu fiz minha triagem, eu fiz meu raio-x. Suspeitei, confirmei, mandei para você. Qual é o próximo passo? Já é cirurgia? A gente avalia mais alguma coisa? Assim, dos exames disponíveis, já citamos os exames que realmente fariam o diagnóstico, e, por exemplo, o ultrassom tem uma validade. O ponto é que talvez ninguém opere uma criança só com ultrassom. Tá? Sim, acho que... Decidimos operar, vai ter que fazer uma tomografia. Não vamos ter escapatória. Não tem, acho que a gente fechou. A gente fala, nossa, está muito suspeito realmente de uma fusão de estrutura. Não temos como fugir da tomografia. Para a gente não ter medo, mas assim, a ideia é a gente tentar indicar a hora certa. A hora certa, então, eu acho que é isso. Tentar indicar a hora certa, porque a tomografia não só será o exame de diagnóstico, mas já também de preparo, né? De programação da cirurgia. E lembrar que se for o pediatra que pedir, ele vai precisar já pedir a reconstrução. Pediatra, porque não vai ser feito. Já aproveita, lembra do crânio facial? Pega a maxila. Por que não desceu só mais um pouquinho? Manda para o especialista. Vamos fazer um pedido aqui a fazer a tomografia da cabeça. Por favor. Lembrando que inteira. Não vai acrescentar radiação a mais, é só pedir para regular. Então eu não pedi, não, obrigado, eu nunca peço, então eu tenho que pedir, eu tenho que pedir de cabeça. É que na verdade, assim, por que acontece isso? Eu acredito que seja por codificação.
Um é o exame do Sim. crânio e o outro é da face. Exato. E assim, Então- eu brinco que às vezes eu peço para os meus neuros, né? Falo, por favor, desce mais um pouquinho. Porque não é só, mas talvez a Não, a radiação nem relação. muda, né? Não, a radiação não muda nada. E a relação entre a base do crânio, a face e a mandíbula, para mim, me indicam outras coisas. Porque a É gente muito não pode importante. esquecer que assim, a craniosinostose é uma doença das suturas. E a gente tem sutura até a base do crânio. Né? Então, assim, tá todo mundo preocupado com a calvária. De novo, Mas, tá é. todo mundo preocupado com o que aparece mais. Exato, com a parte e de esquece cima, o resto. a gente esquece da parte de baixo. Então, quando me desce esse exame até a parte de baixo, inclusive, às vezes, assim, a mandíbula me ajuda nessa relação. Ai, será que é sindrômico? Será que não é? Depois a gente vai, né, aprofundar isso. Então, essa relação entre a base do crânio e a mandíbula já me cheira, mesmo que... Tem coisa que a gente brinca, né, Elisa, do problema do Kinder É a Ovo. surpresa que nós vamos ter É. depois que abre. Exato. O Então, problema. o Kinder Ovo, o menino vem com a surpresinha, porque assim, a gente fala assim, olha, tem isso aqui, mas a gente vai continuar olhando, aí aparece mais uma coisinha, e vai continuar olhando. Vocês não viram, não? A gente suspeitava e ficou procurando, mas A gente tem só não que sabia ainda o que a desenvolver. gente estava vendo. O detalhe é justamente esse. Você pegar, por exemplo, uma sinostose sagital, em que a deformidade não seja tão grande, é bem provável que a criança vai ter muito pouco sintoma de alguma coisa. Diferente de, por exemplo, você pegar uma criança em que tem uma discrepância grande entre o crescimento do crânio dela e a altura e peso da criança. Aí eu acho que nesse ponto convém, às vezes, até fazer uma ressonância, né? Sim. Aí Eu vou acho que entrar a nos investigação outros. tem que Exato, ser um pouco Então, mais os sintomas da Sim. criança é muito importante. Se ela tem sintoma de qualquer sofrimento que seja do cérebro, então não dá para nem ficar esperando. Vamos para tipo de- exames maiores Exato, mesmo para malformações ver o que tem. associadas, tudo. Porque a gente estava na parte diagnóstica, agora assim, ó, diagnosticamos. Aí quando a gente diagnosticou, a gente tem que olhar se tem suspeita de coisas associadas, então, de repente, uma ressonância é para Isso. tirar a dúvida sobre outras coisas. malformações venosas. Isso é muito importante porque vou comentar de um paciente que eu tive que tinha craniosinostose, só que ele tinha outros problemas. Inclusive, ele tinha um problema cardíaco. E aí, a decisão foi o que operar primeiro, porque eram cirurgias grandes que não dava para fazer ao mesmo tempo, né? A criança muito pequena, perda de sangue muito grande, tudo. E aí todo mundo vira para o pediatra e fala, o que opera primeiro? Sim, a decisão, você o decidir. desempatador é o Isso. pediatra, claro. Então, porque é claro que todo o neurocirurgião, acha que a cabeça é o mais importante, o do coração, e aí, né? Só que a criança é o mais importante, Isso. né? Então, acho que a gente podia falar dos outros exames também. Sim. O que a gente fazer para tentar determinar qual que é o melhor momento para Exato, operar. Elisa, acho muito bem colocado. Acho que assim, o melhor momento, antes disso ainda, eu acho que assim, é importante nessas crianças, igual foi comentado, que a criança ela tem uma evolução, tem um desenvolvimento normal, né? O tal do desenvolvimento neuropsicomotor. E assim, hoje já começa a se ter fundamentos para se pedir também avaliação na suspeita de craniosinostose, de avaliações neuropsíquicas. Justamente para você ter um embasamento um pouco mais forte, né, de que a criança tem uma falha em um ponto ou em outro. Tá? E para você ter essa comparação pós-cirúrgico também. Tá? Legal, para a gente poder ver que que também, melhorou, que também é dar um um respaldo ponto, também. E eu acho que é uma das coisas que ajuda, inclusive nessa hora da hora, né? Porque acho que Essa é a pior pergunta, né? Qual é o melhor momento? Quanto tempo que eu posso Porque esperar? é claro que, como pediatra, eu gostaria que o momento fosse o mais tarde possível. Nós também. Porque todos nós sabemos que quanto maior o peso da criança, menor o risco da anestesia. Mais segura. Menos o risco de perda de sangue e tudo. Então, o ideal seria uma criança com 10 quilos. É que, nunca na verdade, a gente vai chegar nisso. Em termos de cirurgia, né? Não é que você opera uma criança de 5 quilos e perde o proporcional a 5 quilos. Que às vezes o sangramento em uma criança de 5 igualzinho quilos de é 5 igual de 10. de 10. Então é exatamente. melhor que seja Na proporção. nessa proporção. Eu acho que hoje o exame, eu acho que né, a gente sempre, né, faz uns 10 anos que a gente tenta buscar alterações objetivas que nos dessem essa segurança. A gente antigamente tinha só o quê? Fundo de olho. É pobre. É muito pobre. Porque quando o fundo de olho já
mudou, já foi. Isso. Já foi. Então, assim, ele sofre... Antigamente a gente esperava a criança chorar para saber se estava com dor de cabeça. Né? Sim. Então, assim, Né? Era uma das exato. coisas que a gente usava para falar, nossa, não dá para esperar mais, né? Não, hoje, graças a Deus, a gente foi conseguindo buscar outras coisas. Então, assim, acho E o que... que a gente pode fazer, Alessandra, para a acho que- gente... Tem como controlar a pressão sem um exame tão invasivo? Nossa, o que era um sonho, né? Assim, acho que eu brinco que acho que a Clínica 100 é uma das pioneiras, porque acho que de tanto que eu torrei o saco do Dr. Sérgio. Porque quando ele inventou o negócio, eu falei, cara, isso é surreal, é o que eu mais preciso, né? Porque era uma forma da gente conseguir avaliar a pressão intracraniana de um modo não invasivo. E eu fiquei lá em cima dele, fiquei. Nos protótipos, Explica assim. para quem está assistindo, É. isso dói? Não, exato, assim, Isso tem que porque... tomar anestesia? Vamos falar para a nossa audiência de quem nós estamos Então, assim, falando e não, quem é o Dr. Sérgio, né? Exato. Te conta a história, Anderson. Não, eu ia pedir para você contar. Então, porque assim, o Dr. Sérgio assim... Porque você eu não conheci, não tive esse Ó, prazer. eu tive um privilégio, né, de conhecer o Dr. Sérgio, porque bom, é um senhor, né? Ele professor. é professor e ele foi reitor da UFSCar, ele é reitor de várias faculdades, ele era químico, ele era físico, ele era um cara surreal, não existia, acho que ele faleceu só no ano passado. Não era médico. E a história foi justamente porque, assim, ele começou a ter algumas alterações neurológicas, e aí falaram para ele que ele tinha que fazer um exame invasivo para medir a pressão. Ele disse, doutor, diga gozação com a minha cara. Como assim? Isso, para as pessoas entenderem que assim, o invasivo tem que pôr uma anestesia, uma coisa dolorida. Eu acho que era hidrocefalia de pressão normal. Ou hidrocefalia de... foi uma suspeita de diagnóstico, nem sei direito, assim. intermitente, que eles chamam hoje. E assim... Não tinha outro jeito de diagnosticar, assim, olha, nós vamos abrir a sua cabeça, colocar um fiozinho para medir a pressão. Ele falou, cara, vocês estão de gozação. E ele bolou um jeito dinâmico. Acho que um dia a gente tem que chamar o pessoal da Brain para contar essa história de verdade, porque eu tenho pedaços dela. Como medir a pressão sem precisar furar a cabeça. Exato. E ele pensou isso e ele desenvolveu um sensor mecânico que ele percebeu o quê? Que o cérebro pulsa. Ao contrário, igual a gente falou num dos episódios anteriores, né? O cérebro ele não é estático, talvez pela sutura, mas ele tem micros movimentos. Tá? E ele inventou esse sensor legal, que né? pega esses A maioria, eu como micromovimentos. médica, não tinha essa noção. Então, ele conseguiu... E, assim, é uma coisa muito simples. É uma fitinha. Realmente, assim, a gente fala para o paciente, vamos botar uma coroa. Nós vamos colocar uma coroa. Então, a gente coloca uma fita que tem um sensor de movimento. E ele... A única coisa que a gente precisa é que a criança fique quietinha. Então, assim, já teve exames de demorar umas 4 horas, né? Porque, às vezes, eu espero a criança dormir. A Lisa já me deu umas dicas. A gente esquenta a sala, a gente dá uma madeira para mim. Então, eu espero. Na hora que o nenê dorme, é um bom momento. Mas a gente fica... E aí, ele mede por um tempo. E esse algoritmo, né, que foi inventado... Consegue avaliar a pressão lá dentro está muito alta. Na verdade, o termo seria a complacência, né? O quanto de expansão que tem ou não. E isso aí, com indiretamente, a gente vê, está sofrendo ou não está sofrendo. Exatamente. Então, assim, hoje a gente consegue utilizar isso, né? Então, assim, tem pouco... Que bom, antes a gente esperava sofrer, agora a gente descobre antes. Então, lembrando que o exame é um exame ambulatorial, você não precisa ficar internado para realizar. E é rápido, né? Não é um exame que aí tem que demorar... Depende se a criança dormiu ou não. Não, mas mesmo os que não colaboram, demora o quê? 4 horas? É o tempo rápido para mim não é um dia inteiro, não tem que internar. É o tempo que eu demoro para fazer o menino dormir. Mas uma vez que foi, é rapidinho, 15 minutos. Né? 15 minutos. Né? Porque aí a gente consegue... E é um exame que é dinâmico, né? Às vezes a gente, quando está com dúvida, põe o moleque sentado, põe o menino deitado, põe o menino completamente deitado, põe em 45. É até bom quando chora, porque você também altera a pressão do cérebro. E a gente avalia. E a gente consegue... a gente... É um exame que normalmente assim, é mais em hospitais, tem em hospitais, mas a gente torrou tanto que a gente conseguiu e a gente tem na clínica, né, uma insistência com a empresa, que eles nem falam, mas eles sabem por que em clínica? Eu falei, cara, eu preciso disso. E aí porque a gente precisa, né? A gente, é o nosso público. E a gente conseguiu convencê-los, né? Na verdade, existem alguns paradigmas, né, que são difíceis de serem quebrados.
E realmente é difícil falar assim, olha, como uma criança tem hipertensão intracraniana, sendo que a fontanela, né, o fontículo, a moleira está aberta. E você faz o exame, tem. Aí você opera a criança, coloca um catéter, tem. Sabe? Então, isso precisa... Então, é uma coisa que a gente não acreditava, né? Porque sempre se acreditou na medicina, pediatria, que o fato de o seu osso não estar colado... Soldado. Não tem risco nenhum de você ter pressão alta dentro da cabeça, uma né? parte dele colado só e que essa deformidade... Que, teoricamente, ele se expandiria... Ele diluiria essa pressão, né? Vamos assim dizer. É bom saber que a gente está errado. Que a gente muda, né? É bom reconhecer que a gente pode mudar, né? Pode mudar. Então, eu acho que hoje, assim, esse exame é um exame muito tranquilo, muito fácil, que eu acho que assim, então, é um dos parâmetros, e a avaliação neuropsico, eu acho que ela é mandatória, ela é obrigatória no pré-operatório. Ah, mas não vai estar alterado. Então, mesmo que ela não esteja alterada, ela pode estar, né? Mesmo que ela não esteja alterada, é mais um parâmetro. Então, assim, a gente faz os dois e fala, vamos esperar um pouquinho até aumentar o peso, ou até resolver a parte cardíaca, ou tem outra prioridade e tal. E, assim, dali a um tempo a gente repete, até para a gente tentar segurar o máximo que a gente puder para dar uma maior segurança, né? Postergar um pouco. Até que realmente tenha uma condição mais próxima do ideal de ser operado. Né? Então, eu acho legal a gente dizer isso também, porque hoje isso praticamente zerou o risco de o paciente chegar e ter que fazer uma cirurgia de urgência. Né? Há alguns anos atrás, às vezes a gente descobria numa urgência que isso estava acontecendo. Agora a gente já tem a desconfiança, a gente faz exames, a gente vê que a pressão está alta, a gente não chega num ponto quase sem volta, né? Da criança perder visão. Perder ou a visão, ou perder alguma coisa, e porque o apertado lá tá tão grande, tá machucando o cérebro da criança. Né? Então, a gente tem tanta ferramenta, e não tem a desculpa, né? A gente tem ferramentas que não dói, não machucam, não vão trazer complicação. Então, tem dúvida, faz o exame. Faz todo dia, né? Faz um exame de pressão, faz um ultrassom, ou até, a gente falando, um raio-x que já é um pouco invasivo, mas é um raio-x, é uma radiação baixa, tudo, não vai fazer mal nenhum. Então, eu acho que, para mim, o mais importante de toda essa discussão é, pensou, vai atrás, está na dúvida. Não espera acontecer o pior. Né? Mas é nisso que a gente reforça, né? Por exemplo, a partir do momento que o paciente tem um médico, tá? Que ele vai fazer o melhor, ele com certeza ele não vai expor o doente a uma radiação desnecessária. Sim. Tá? Ele não vai deixar, à medida do possível, passar despercebido um diagnóstico. Tá? E essa é a função realmente do médico, né? Então, assim, acho que, ainda voltando um pouquinho, então, assim, qual que é a nossa rotina, né? Então, a gente vai fundo de olho, avaliação neuropsico e o exame da pressão, meio que de rotina, né? E a gente conseguiu tentar juntar isso tudo, né? Lá na clínica, a gente botou todo mundo junto para a gente se falar. Então, a gente tem a pediatra, tem o neuro, a gente tem que chamar a Isa um dia para a gente aprofundar um pouco na parte da avaliação neuropsico. Isso. Porque a avaliação neuropsico, o que é? É um exame de brincar. Mas tem uma objetividade isso, né? Que é alta. E eu acho que é muito legal a gente falar aqui que isso é uma coisa, até os profissionais têm esse preconceito. Um bebê pode ser avaliado. Sim. Então, às vezes, a maioria dos pediatras acha que só pode ocorrer numa criança maior. Não, e lembrando que fala. Que não é específico só para criança sinostose, né? Sim. Né? E a gente tem a nossa psicóloga que faz isso, que é específico para a criança exatamente nessa faixa etária. Então, ela não precisa falar, ela não precisa saber sentar, ela não precisa fazer nada. É a resposta dela que a gente vai conseguindo avaliar para ver coisas muito sutis que pode já estar tendo um comprometimento, um atraso, alguma coisa que a gente, nem o pediatra, nem a mãe, nem o pai, ninguém percebeu que isso estava acontecendo. Isso é bem legal. Bom, novamente foi muito esclarecedor, né? O desenvolvimento do tema. Tá? Mais uma vez, obrigado, doutora Elisa, doutora Alessandra. Muito obrigada. E até o nosso próximo episódio do Semcast, que daremos continuidade à crânio-sinostose. Muito obrigado à audiência.